Amém? Segura na mão da pessoa, esquenta a mão da pessoa que está ao teu lado aí, né? Porque tem uns que tem uma mão bem geladinha, né? Amém. Abençoe esta vida em nome de Jesus. Pai Celestial, ainda em Tua presença estamos. Daqui a pouco, com a Sua permissão e bênção, vamos participar da ceia do Senhor. E, ó Deus, neste momento, ápice do Evangelho, de ceia, de comunhão, nós também queremos, ó Deus, nos aprofundar em Tua Palavra. Que ela possa nos capacitar, que ela possa nos abençoar. Quem sabe até, Senhor, em alguns momentos, ela nos confronta, ela nos exorta. Que, ó Deus, a Tua Palavra tenha acesso ao meu coração, a todos os nossos corações, dos que estão aqui no templo, dos que assistem pela internet, daqueles que porventura também ouvem pela rádio, onde estiverem, que Tua Palavra, ó Deus, possa tocar, mover, alcançar, quebrando barreiras, quebrando, ó Deus, preconceitos, trazendo sabedoria, entendimento, revelação. Espírito Santo, revela-nos a Tua Palavra, mais uma vez nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por este momento precioso. Oramos também pela vida do nosso irmão Flávio, que está, ó Deus, graças ao Senhor, em franca recuperação. Que o Senhor continue fortalecendo o Teu servo, ó Deus, nessa recuperação pós-operatório, que tudo lhe vá bem a ele, a sua esposa, a irmã Simone, sua filha. Ó Deus, supre as necessidades em glória, em nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar. Geralmente nos últimos domingos, ou primeiro domingos do mês, tenho preparado 2 mensagens para o domingo, mas hoje, porque quero me aprofundar com os irmãos sobre a ceia, mesmo a mensagem desta manhã será a da noite. Algumas coisas a gente muda, mas a essência é a mesma. Por isso o tema de hoje, a ceia do Senhor. E por que eu quero estudar e se aprofundar nesse assunto com os irmãos? Porque existe no coração de muita gente que está dentro da igreja dúvidas, tradições. Existem algumas coisas que as pessoas fazem dentro da igreja, não com consciência, com entendimento, mas porque outros fazem. Enfim, me permite essa expressão, desmistificar um pouco essa questão da ceia, porque a ceia hoje para muita gente é um negócio místico. E por que Jesus instituiu a ceia? Aliás, até existe uma expressão que todo mundo usa, que eu não vou falar que é errado, mas não é bíblica. Tem muita gente que fala, eu vou participar da Santa Ceia. A ceia, ela não é santa. A Bíblia diz que é a ceia do Senhor. Quem santificou a Santa Ceia, ou a ceia, foi a Igreja Católica, com aquele quadro, com os 12 discípulos, Jesus sentado participando de uma mesa que não era daquele jeito, inclusive. Mas aí o pessoal começou aquela tradição dentro da igreja de Santa Ceia, Santa Ceia. Aí começou-se ao longo dos anos, dos séculos, principalmente nesse último século, aqui no Brasil, começou-se alguns pastores, líderes, a criar, na verdade, algumas tradições dentro da igreja, da ceia do Senhor, perdão. E essas coisas que foram colocadas sem textos específicos, bíblicos, e também alguns deles sem base bíblica. Por exemplo, no passado, eu já falei aqui, eu participei de igreja que no momento da ceia era o momento mais cruel que tinha. Era o momento onde aqueles que pecaram tinham que ir na frente da igreja confessar os pecados, antes de participar da ceia. Então a ceia começava às 9 da manhã, terminava às 1 da tarde, porque ia na frente da igreja confessar os seus pecados.
Ó, esse mês eu acabei fazendo isso. Tá? Os irmãos, perdoa, o próximo. Era mais ou menos assim, estou falando sério. E, irmãos, isso não tem base bíblica para ser feito. No momento da ceia, eu quero dizer. Uma outra coisa que se fala também é a ceia. Quem pode comer e beber? Por exemplo, aqueles que não são batizados podem comer e beber a ceia? Aqueles que não são cristãos podem comer e beber a ceia? Aqueles que são cristãos, que eu digo assim, que receberam Jesus como Salvador e são batizados? Não existe texto específico na Bíblia que fale isso. Não existe um texto dizendo o seguinte: para participar da ceia precisa ser batizado. Não existe. O que existe são alguns registros, e nós subentendemos através desses registros que para participar da ceia a pessoa tem que ter uma aptidão, ela tem que estar apta. E para estar apta para a ceia, por exemplo, Jesus foi batizado. Ele precisava ser batizado? Não. Por quê? Porque batismo significa remissão de pecados. Jesus não pecou. Mas, quando João Batista o vê e fala, poxa, tipo assim, o senhor não precisa disso. Jesus olha para ele e fala, olha, preciso sim, para que se cumpra a justiça. Para ser justificado diante de Deus, apesar de Jesus não ter precisado disso, mas ele foi o exemplo de Deus como homem para nós, era necessário ser batizado. Os seus discípulos foram batizados. Dentro do seu ministério, vamos dizer 3 anos depois, 3 anos e pouco depois de ministério de Jesus, a primeira coisa que ele se preocupou em fazer antes de pregar, de fazer isso, foi ser batizado. Então a gente entende que quando Jesus, antes de ser preso, naquela tarde, começo de noite, na madrugada, isso numa quinta, de tarde, ele reúne os seus discípulos, ele entra em Jerusalém e fala, olha, vão preparar um lugar, porque a gente vai ceiar hoje. Havia uma festa na época, que era a festa da Páscoa. Isso era comemorado pelos judeus, pelos hebreus, desde quando saíram do Egito. Então, chegou-se nessa época da comemoração da Páscoa, Jesus falou, eu vou ter a minha Páscoa com vocês. Vão, tal lugar, vocês vão encontrar tal pessoa, essa pessoa tem um lugar, esse lugar ele vai ceder para a gente ter aquele momento nosso de comunhão juntos. Aí Jesus vai e institui a ceia. Então a gente entende que para participar da ceia é necessário ser batizado e ter Jesus como Senhor de sua vida. Por quê? Porque no outro texto, que daqui a pouco vamos ler, Paulo ensina algumas coisas sobre a ceia. Então, o que é a ceia? Ceia é um momento em que os cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, têm comunhão uns com os outros. Comendo do pão, bebendo do cálice, que está posto aqui à mesa, participando de um momento de comunhão, entendendo o seguinte, eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus, para eu ter contato com Deus, Deus é santo, Deus odeia o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus para a vida humana é Cristo Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando a gente tem essa consciência, sou pecador, preciso de Deus, para eu ter contato com Deus só tem um caminho, Jesus. Quando eu tenho consciência disso, eu recebo Jesus. Eu insisto em dizer isso aqui a alto e bom som. Jesus não é uma religião nova, porque religião destrói, mata, afasta. Jesus é um estilo de vida, por isso que ser discípulo de Jesus é uma coisa e seguidor de Jesus é outra. Jesus também não é algo negociável, não se vende salvação. Salvação é dado de graça, é um favor imerecido que Deus concedeu aos seres humanos que reconhecem Jesus como Salvador e Senhor e adotam de Jesus o estilo de vida dele. Isso aí nós estudamos semana passada, quem não ouviu, ouça, está no site a mensagem. Agora, para chegar nesse momento de ceia, Jesus enfrentou muitas barreiras.
Jesus bateu de frente com fariseus, escribas, gente que tinha na cabeça, cabeça fechada, mente fechada, espiritualmente falando, a gente viu também sobre isso semana passada, gente que não tinha entendimento nenhum de lado espiritual, que por conta das suas tradições que eles mesmos ao longo dos séculos, dos anos foram criando, foram afastando as pessoas de Deus. Como eu disse, no passado, havia igrejas que proibiam pessoas de participarem da ceia. Antigamente, as pessoas tinham medo. Não confunda temor com medo. Temor é uma coisa, quando você tem temor, é porque você tem consciência que você errou, que você precisa da graça de Deus. Então você, por esse temor que tem, você tem consciência, pede perdão a Deus e participa da ceia. Agora tem gente que tem medo de ir para o inferno, então ele fica com aquele medo, porque foi colocado na cabeça dele que se ele participar da ceia, ele está em pecado, ele vai morrer por causa disso. E isso, olhando à luz da Bíblia, nós vamos ver hoje aqui, não existe. Mas porque nós vivemos num tempo que não é de hoje, de líderes que querem manipular, controlar as pessoas, a vida das pessoas. Tive um pastor no passado que ele visitava a casa das pessoas para ver o que as pessoas estavam assistindo, para você ter uma ideia. Uma vez ele chegou em casa na hora do jogo do Brasil, Copa de 82, família inteira reunida, eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos assistindo o jogo. De repente, 5-4 toca a campainha, era o pastor. Meu pai também era pastor. Meu pai não ligava muito para isso, mas ele visitava. Imagina, no dia do jogo, o pastor chega na sua casa lá 5 minutos antes para ver o que você está assistindo. Se você está assistindo mesmo o jogo. Coisa sem nexo. O pastor não foi chamado para isso. O pastor foi chamado para pastorear. E pastorear implica em ensinar, implica em estar junto, ajudar na caminhada. Não controlar, manipular, ditar. Que quem dita, quem ensina e capacita é a palavra. Paulo, escrevendo sobre isso, ele disse, aliás, o escritor de Hebreus, que atribui a Paulo, está escrito claramente, a palavra, ela tem o poder, a palavra tem o poder de separar juntas medulas, alma, corpo, espírito. A palavra tem o poder de exortar, a palavra tem o poder de ensinar, a palavra tem o poder de capacitar. Essa é a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, se vocês crerem na minha palavra, se vocês praticarem a minha palavra, se vocês entenderem as minhas palavras, por elas vocês serão purificados, vocês serão salvos. Ou seja, o máximo que eu como pastor posso fazer é ensinar. Se alguém chegar em mim e falar, pastor, eu não tenho entendimento sobre isso, eu podia me explicar, mas posso explicar. Mas eu não posso determinar, manipular. E por conta disso, ao longo dos séculos, os líderes não conheciam muito a Bíblia, não se aprofundavam. Então, existe muito achismo dentro da igreja, e por causa desse achismo, eu acho que é assim, eu acho que tem que ser assim, por causa disso a gente chegou num tempo de tradições dentro das igrejas. E se você olhar à luz do texto, quando Jesus instituiu a ceia, não teve nada disso. Teve um momento de comunhão gostoso, de um que não pecou com outros pecadores. Gente que já não vivia mais na prática do pecado, mas que ainda assim cometia alguns pecados. Amém? Me faça entender? Quero ler na Bíblia alguns textos com os irmãos para a gente se aprofundar. Se você trouxe a Bíblia, abra aí em João capítulo 6, por favor. Se houver alguém sem Bíblia ao teu lado, puder repartir, por favor, reparta a leitura. João 6, texto clássico, conhecidíssimo, onde Jesus confronta com muito amor, mas também com muita autoridade, os caras da época, os fariseus, os que ensinavam na época, que
entenda o seguinte, havia uma multidão, havia os discípulos próximos, havia a multidão, e esses caras ficavam rodeando, observando o que se era feito. Eles tinham aquela religião deles, eles achavam que aquela religião deles era muito superior à que Jesus estava querendo ensinar. Bom, Jesus bate de frente com esses caras, não vou ler todo o texto, que a gente não tem tempo, a partir do versículo 48 de João 6. O começo de João 6 é aquela história que os caras, quando Jesus passou para o outro lado do mar, Jesus foi pregar no outro lado do mar, chegando lá, os caras já estavam atrás dele, falou, ô Jesus, você está aqui? Aí Jesus olha para eles, fala para eles assim, eu sei porque vocês estão aqui, porque ontem vocês comeram pão para caramba, tal, com peixe, e agora vocês querem comer de novo, por isso vocês estão aqui, eu conheço vocês, sei que vocês são espertão, mas olha, não trabalhe pela comida que você come apenas, não lute pela comida que você come, lute também pela comida que vem dos céus. Aí Jesus começa a falar com eles sobre isso. Aí vem esses caras e falam assim, escuta, que negócio é esse de comida que vem do céu, que pão que vem do céu? Aí Jesus, versículo 48 de João 6, fala, eu sou o pão da vida. 49, os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, 50, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 52, então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como é que pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? 53, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. 56, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57, da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. 58, Jesus explica, este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Só até aí, depois você lê o resto em casa. Jesus bate de frente com eles e eles começam a questionar, como é que pode esse cara oferecer a carne dele para a gente? Jesus não estava falando para comer a carne dele. É que a tradição e a religião que havia dentro do coração deles era tão grande, os conceitos que eles tinham, os paradigmas que eles tinham, tal, eram tão grandes que bloqueavam a mente dele a ponto de entender um estudo precioso que Jesus estava trazendo para eles. Jesus disse, o pão que os seus antepassados comeram, que desceu do céu aquele pão, aquilo ali era um maná, que eles comeram, mas eles morreram. Agora, Deus está mandando um pão do céu, que quando você comer, em vez de morrer, você vai viver. E eu sou esse pão. Os caras falam, pô, esse cara está louco. E Jesus vai além e fala, quem não come desse pão, ou quem não come da minha carne, e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmos. Aí os caras pensam o seguinte, pô, mas eu não estou comendo pão, eu não estou comendo, na verdade, a carne dele, não estou bebendo o sangue dele, tenho vida. Repito o estudo que a gente teve semana passada, que Adão e Eva tinham vida espiritual, e eles perderam isso porque eles pecaram. Jesus estava falando de vida espiritual. E nessa vida espiritual, algumas coisas básicas alimentam essa vida. Primeiro, comer do corpo e beber do sangue de Jesus, que é representado no pão e no cálice. A gente ora, vai continuar sendo pão e vai continuar sendo suco de uva. Todavia,
quando nós nos alimentamos disso, espiritualmente recebemos a vida de Jesus em nós. Por quê? Porque a gente sabe o que a gente está fazendo aqui nessa manhã. E eu vou chegar lá para você entender melhor. Segundo, para manter essa vida espiritual é preciso orar. E tem muita gente hoje que não ora. É preciso conhecer a palavra, e tem muita gente hoje que não conhece. É preciso até jejuar por algumas questões que nós passamos e enfrentamos nas nossas vidas. Ou seja, existem algumas coisas, algumas questões que Jesus nos deixou para nós praticarmos e alimentarmos a nossa vida espiritual. Primeira delas, participar da ceia. Por isso que participar da ceia é muito importante. E Jesus instituiu isso com uma ideia. Quero ler com vocês. Abra aí agora em Mateus 26, por favor. Acho que eu gosto de Bíblia. Bíblia é Bíblia. É a palavra escrita de Deus. Mateus 26, a partir do versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? 18, ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Versículo 19, os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. 20, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. 21, enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. 22, eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. 23, afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Ou seja, tem gente que participa da ceia e é um traidor, porque Judas participou da ceia, está bem claro. 24, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. 25, então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. 27, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. 28, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Só até aí, se tiver mais, lê em casa. 2 textos para você ler em casa já, hein? Interessante que do texto de João, quando fala dessa mesma questão, vou colocar aqui para vocês, João 12, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. 2, ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. 4, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. 5, porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. O cara já sabia até quanto custava o perfume. 6, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, que Jesus tirava oferta onde ele ia, costumava tirar o que era nela colocado. Ou seja, Judas, ele estava com Jesus, ele seguia Jesus, ele viu os milagres que Jesus fez, mas ele estava preocupado com a sua vida. Então ele já traía Jesus dali. Tem aquele negócio que chegou naquela hora, não, o cara gostava de dinheiro.
E por gostar de dinheiro, ele sabia até quanto custava o preço do perfume, 300 denários. Era uma grana, 300 denários. Na verdade, este homem, ele estava com Jesus, mas ao mesmo tempo estava distante de Jesus. Jesus institui a ceia e ele teve uma grande oportunidade de, naquela ceia, olhar para Jesus e, em vez de falar essa besteira que ele falou, e Jesus já confrontou ele, falou: é você? Ele poderia dizer: Senhor, sou eu, tem misericórdia de mim, me ajuda. Mas como ele pensava mais em dinheiro, mais na sua vida do que em Jesus, aquele momento de ceia para ele não valia nada. Ele estava interessado em dinheiro, tanto que ele traiu Jesus por 30 moedas. Ou seja, o que eu quero te mostrar com isso? Tem gente que come e bebe a ceia do Senhor, mas ele está traindo Jesus. Ele vem à igreja, mas ao mesmo tempo ele vive a vida que ele quer viver lá fora. E isto Judas deixou claro. Tem muita gente hoje que não entendeu o propósito de Jesus para a sua vida de cristão. Não entendeu o que é ceia, não entendeu que é preciso orar, não entendeu que é preciso mudar de vida, não entendeu nada. Ele vem, participa da ceia porque ele tem medo de não participar da ceia e ir para o inferno. Ou então, se ele não participar da ceia, o pastor vai cobrar, o pastor vai falar. Se ele não vier à ceia e participar da ceia, algo de ruim, sobrenatural vai acontecer. Então ele vem para a igreja e participa da ceia. João capítulo 13, versículo 12, acompanha aqui no telão, com a ajuda dos irmãos ali. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntaram: vocês entendem o que eu lhes fiz? Jesus tinha acabado de lavar os pés deles. Aí Jesus fala, versículo 13: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. 17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus deu a dica para os seus discípulos, foi registrado, que serve para a gente. Você quer ser feliz na sua vida? É simples, é só praticar a palavra de Deus. É mudar de vida. E em vez de querer ser o máximo, seja o mínimo. Porque o máximo um dia se humilhou, se tornou homem, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou, está vivo e vive para sempre e tem todo o poder dos céus e na terra. Mas para chegar lá, ele se humilhou. Amém? Esse é um princípio do reino de Deus que hoje em dia as pessoas não querem viver. Uma vida simples, uma vida longe do pecado. Hoje em dia, meus irmãos, estão praticando cada coisa aí nas igrejas aí pela vida, que realmente a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Porque quando a gente fala de evangelho é boas novas, mas ao mesmo tempo o evangelho traz mudança. Irmão, mudança incomoda. Quem já mudou aqui alguma vez? Incomoda a mudança? Negócio chato, você tem que embrulhar coisa daqui, pegar coisa dali, fazer coisa de lá, chega lá, você tem que pintar a casa, aí você muda para lá, carrega, quebra uma coisa, aí você tem que montar tudo depois, a não ser quem tem dinheiro e contrata uma empresa para fazer isso. No nosso caso assim, mais simples, né? Para não falar mais pobre, né? Mais simples, a gente acaba fazendo tudo, desmontando tudo, levando tudo, pega os irmãos, leva, faz um churrasco depois para ajudar, aí oferece uma marmitex, essa marmitex se oferece, vem quiabo, o cara sai correndo porque ele não come quiabo, né? Enfim, o cara aqui da igreja assim, ainda bem que ele está lá fora cuidando da portaria. Mudança incomoda. Toda mudança incomoda. O evangelho, a palavra, incomoda. Mas por que ela incomoda?
Porque ela quer nos mostrar um jeito de viver diferente do que nós vivemos. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. A vida que é proposta no mundo, ela vai levar as pessoas ao inferno, longe de Deus. A Bíblia, a palavra, o Senhor Jesus, que é a palavra, veio para trazer vida. Vida como? Eu estou vivendo. Não, vida espiritual. Uma vida depois da morte diante de um Deus vivo e poderoso. Mas para você chegar lá, você precisa começar aqui. Só que hoje estão desvirtuando tanto isso, que nós estamos chegando num tempo nas igrejas que se inventa de tudo hoje. Eu até postei no meu Face essa semana, meus irmãos que praticam por aí, é arraial gospel. Nada contra aí, esse negócio de... Eu até já falei sobre isso aqui, que Deus me permita aqui, 2 minutos. Festa junina, ou festa julina, que inventaram festa de julho. Festa junina. Se você colocar festa junina no Google, ele vai te remeter informações de uma festa pagã que é realizada a São João, São Pedro e São não sei das quantas. Aí eles fazem uma festa, criaram danças para estas festas, para as crianças dançarem, para os adultos dançarem, e tal, aquelas danças de brincadeira, pega a cobra, olha a cobra, corre aqui, vai ali, quem quer casar tem que fazer ali uma jura para o São João, ou Santo Antônio, o Santo Casamenteiro, e tal, festa junina, beleza? Aí pegaram essa festa pagã e trouxeram para dentro da igreja. Aí os cristãos que deveriam saber que essa festa não é cristã, eles não permitem que os seus filhos dancem quadrilha, lá na escola onde ele está. Por quê? Porque a escola tal... Eu já falei sobre isso aqui, eu não vou gastar tempo sobre isso. Já ensinei sobre isso aqui. E eu sei que depois que eu ensinei, ainda tem gente que faz. Deus te abençoe. Não vou aqui criticar ninguém. Só que eu não fiz isso e não faço isso. Meu filho era pequeno, eu falei com a escola. Sei que tem irmãos aqui que já falaram com as pessoas da escola. Agora, é uma festa pagã. Ah, pastor, mas e se a gente fizer uma festa, um arraial gospel, que não vai ser para São João, nem para Santo Antônio e nem São Pedro, vai ser para Jesus. Jesus pediu para fazer arraial gospel. Para que você quer fazer arraial gospel? Sabe como é que é o jovem de hoje? O jovem de hoje, ele quer dançar lá fora, né? E na igreja não pode dançar, na igreja é igual o índio, né? Passinho para frente, passinho para trás. Né? E ele quer dançar. Então vamos criar um arraial gospel para o jovem dançar. Vamos criar um arraial gospel para os casais da igreja, que o casal precisa estar mais junto. Então vamos criar um negócio desse para os casal estar lá. Na verdade, eu imagino, Deus me perdoe, não quero julgar ninguém aqui, mas eu imagino que isso é para levantar grana. Que quando a igreja católica faz isso é para levantar dinheiro. Vocês sabem muito bem disso. Então, imagino que seja. Mas vamos falar que seja assim, não, uma festa, nós oramos, falamos com Deus, e Deus nos permitiu trazer uma festa dessa, ou algo semelhante a isso para a igreja, para os irmãos ter comunhão e tal. Não sei se é feito isso. Eu sei que é o seguinte, aquela igreja está fazendo arraial gospel, aí eu vou fazer também um arraial gospel. Para quê? Para os irmãos dançar dentro da igreja. Aí eu vou trazer o funk, porque o funk lá, aquele lixo, Deus, coisa do inferno aquilo ali. Deus me livre guarda, não sei como é que consegue ouvir. Vou trazer para dentro da igreja. É Jesus o Salvador, é Jesus. Pelo amor de Deus, gente. Não tem entendimento nenhum. Coisa profana, mas porque o jovem gosta, para atrair o jovem. Para com isso, irmão. Essa semana eu postei, como eu disse, um pregador falando muito bem, ele disse, José, com 17 anos, não tinha arraial gospel, não tinha festinha, não tinha dança. Ele foi preso e foi para a prisão, mas ele estava firme aos pés do Senhor, orando e clamando, e o Espírito Santo atuava na vida daquele jovem que foi depois um grande homem, liberto por Deus e governador do Egito, porque ele buscava Deus. Mas a gente tem que atrair, ou atrai de uma outra forma. Um dos vídeos que passa nessa mensagem, aquele negócio, não sei quem já foi festa junina, né? No passado, ou no presente, quem sabe vão, né?
Tem um momento que os caras passam dentro da igreja, salão de igreja. As mulheres de vestido assim abrem as pernas e os caras passam embaixo, gatinhando. Só que teve 2 espertos que deitou de gravata e ainda passou olhando. Festa. Arraial gospel. Você acha que Deus aprova isso, meu irmão? Para pensar, você acha que Deus aprova isso? Você acha que Deus precisa disso para atrair pessoas? Se a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo, você acha que Deus precisa disso para atrair pessoas, irmãos? Pois é isso que está acontecendo hoje. Por isso que nós estamos chegando num momento que parece o que acontecia na igreja de Corinto. Quero ler com vocês, abra aí em 1 Coríntios capítulo 11. Quase que eu falo Coríntias aqui, né? Quem que falou Coríntias aqui foi o Paulo, né? Que falou aqui na quarta-feira. Abra em 1 Coríntios. Corintiano até, né? É Coríntios. Esquece o Coríntios. Capítulo 11. O texto que Paulo fala sobre a ceia. Paulo instituiu várias igrejas, uma dessas, igreja de Corinto. Quando ele recebe informações dessa igreja, ele escreve algo a respeito. E veja o que Paulo escreve. Eu já falei sobre esse texto algumas vezes, mas para você entender o que eu quero chegar hoje aqui. Versículo 17, a partir do 17. Do versículo 1 até o 16, Paulo está dando ensinamento para a igreja, acerca de dons espirituais, acerca de algumas questões da igreja. Aí no 17, versículo 17 de 1 Coríntios 11, ele fala: entretanto, nisto que lhes vou dizer, nesse assunto que eu vou tratar agora com vocês, não os elogio. Por quê? Porque as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Tipo assim, os cultos de vocês não estão fazendo bem nenhum, está fazendo mal, inclusive. Por quê? 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Versículo 20. Quando vocês se reúnem como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? 21. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. 22. Será que vocês não têm casa aonde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Por quê? 23. Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ele já tinha ensinado isso. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Lembre-se, tenha plena consciência de por que vocês estão comendo. 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Por quê? Simples. 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, 28, ele aconselha: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. 30, por isso há entre vocês muitos fracos, doentes, e vários já dormiram. 31, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. 32, quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo.
Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que isto, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Ponto, só até aí. E que Paulo está dizendo aqui? Eu quero começar a dar o fecho aqui nessa ministração para vocês, para a gente refletir nessa manhã. Paulo está dizendo o seguinte, e aí é uma questão que virou uma tradição. No meio da igreja evangélica, você não pode participar da ceia indignamente. Realmente. Mas esse texto específico de Paulo, preste muito bem atenção, esse texto específico de Paulo foi para a igreja de Corinto, por quê? Porque aquele povo, quando eles se reuniam para a ceia, os ricos levavam comida para comer. Os pobres levavam um pouquinho só quando levavam. O que acontecia? Eles faziam aquelas coisas que os americanos fazem, né? Se reúnem e comem, pá, e bebe. Só que eles se dividiam, eles não repartiam. Os ricos ficavam de um lado, os pobres do outro. Na hora da ceia, os ricos comiam, oh, maravilha, que religião boa. E os pobrezinhos de longe olhando. Quando Paulo soube disso, ele falou, essas reuniões de vocês, esses cultos de vocês, estão fazendo mais mal do que bem. Que vocês não têm entendimento do que é ceia do Senhor. Ceia do Senhor não é encher a pança. Por isso que vocês são indignos quando vocês participam dessas reuniões. Está bem claro aí no texto. No versículo 21, cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Aí Paulo fala, será que vocês não têm casa para fazer isso? Tem que fazer na igreja? Na reunião, no culto, de ceia, que é um momento ápice, que você tinha que entender que você está aqui para ter comunhão com os irmãos. Não é porque você é mais rico ou mais abastado, que você vai encher a pança aqui e os outros ficam passando necessidade. Não, não é isso. Então, especificamente neste texto, Paulo está mostrando para a igreja de Corinto, gente, vocês estão com um entendimento completamente diferente. Vocês estão se reunindo para comer, para beber, e os mais ricos faziam isso, os mais pobres. Vocês não entenderam o que é participar de ceia. Por isso, quando vocês comem, dizendo que é ceia, vocês comem e bebem para a sua própria condenação. Nesse caso. Agora, eu posso pegar este texto como ilustração e trazer para a igreja do século 21, que é o que eu quero fazer agora. Lá naquela época tinha gente já traidora. Lá naquela época tinha gente que ainda vivia na prática do pecado. Lá naquela época tinha gente que vivia mentindo. Lá naquela época tinha gente que vivia enganando os outros. Lá naquela época tinha gente que vivia dando golpe nas pessoas. Ou seja, nos dias atuais, no nosso século, tem gente que vai à igreja, participa da ceia, mas não tem o mínimo de entendimento por que ele está participando. Ele continua mentindo, ele continua roubando, ele continua enganando, ele continua fazendo sexo ilícito, ele continua ainda querendo viver uma vida dupla. Aqui na igreja ele é o santo, lá fora ele dança, tal. No sábado à noite vai num barzinho, toma umas goroba, fica com as minas, fica com os minos e tal, e continua. Não, porque não tem nada a ver, porque Jesus quer o coração. Não consegue discernir. Então eu pego esse texto que Paulo escreveu para a igreja de Corinto e pego essa palavra indigno. Quem são aqueles que são indignos? Aqueles que estão na igreja e não entenderam porque estão na igreja. Aqueles que estão na igreja não são parte do corpo de Cristo, eles são seguidores, eles estão longe de Jesus, mas ao mesmo tempo estão indo na igreja. Não tem discernimento nenhum. Meus irmãos, os judeus, eles comemoravam a ceia ou a Páscoa uma vez por ano. Uma vez por ano. Eles praticavam, era uma festa.
E quando essa festa se aproximou, Jesus trouxe algo maior, que hoje a gente pode comemorar uma vez por mês. O quê? A Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa, a palavra traduzida quer dizer passagem. Eles passaram da escravidão para a liberdade. Eles passaram de uma situação sem esperança para uma situação esperançosa que Deus providenciou. Nós, como cristãos, íamos para o inferno. O salário do pecado é a morte. Mas quando a gente tem Jesus como Senhor e Salvador, quando a gente entende isso, quando a gente sabe por que a gente tem Jesus como Senhor e Salvador, a gente vem à igreja e comemora a Páscoa uma vez por mês, a passagem da morte para a vida, a passagem dos pecados agora para uma vida justificada em Cristo Jesus, a passagem daquela vida sem esperança para uma vida com esperança. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e nós vamos morar com Ele. Essa é a Páscoa dos cristãos. A Ele toda a honra e glória. Aleluia. Aleluia. Por isso que tem muita gente que vai à igreja, que não tem compromisso com a igreja. Mas eu tenho compromisso com Deus, sim. Mas Deus deixou o reino dele, a obra dele, para você participar. Você tem que entender por que você vai à igreja, por que você contribui na igreja. Eu fui questionado um dia desses por uma pessoa ligada a gente, de uma outra igreja no interior. Ele disse: pô, queria uma opinião sua, porque eu dou o dízimo lá na igreja, e a igreja ali, o telhado está meio ruim, o forro está assim e tal, e a gente precisa de alguns equipamentos, cabos, e a igreja é obrigada a mandar todo o dinheiro para a matriz. Pô, eu estou querendo agora pegar o dinheiro e comprar o dízimo, comprar o que precisa para a igreja, porque tal. O que você acha? Eu falei para ele: não faça isso. Deus não te chamou para ser administrador de dízimo. Deus te chamou para ser um dizimista. Se o líder ou os líderes não sabem administrar, isso é um problema deles para com Deus. Agora, seja dizimista, seja fiel, que Deus vai te dar cobertura espiritual e cuidar da sua vida. E esse cara é um cara muito abençoado. Aliás, é um dos caras que eu conheço que é muito abençoado, porque nesse quesito de dízimo, de fidelidade com a esposa, com trabalho, com igreja, o cara é um exemplo. Por isso ele é muito abençoado por Deus. Surgiu uma dúvida, ele me perguntou. Eu falei para ele: não, continue sendo dizimista, continue sendo fiel, porque você está entregando para Deus, e é Ele que vai te recompensar. Ou seja, tem tanta coisa na Bíblia que muito crente hoje tem a mínima ideia. Por isso que para alguns ceia, como eu falei aqui mês passado, tanto faz. Se eu participar, se eu não participar, tanto faz. E ceia traz alimento espiritual para a minha vida espiritual. É um momento de comunhão que eu posso comemorar a minha Páscoa, a nossa Páscoa. Passamos da morte para a vida. Quer dizer, eu posso comemorar. Mas infelizmente muita gente não entende. E sabe por quê? Vou começar a encerrar aqui Mateus 13, 18. Jesus, ele deu uma dica. Ele falou meio que por parábola, e os caras não entenderam. Quando Jesus mais para frente se reuniu com seus discípulos, eles também não entenderam. Aí Jesus explicou dizendo o seguinte: ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, ele ouve, por exemplo, o que está sendo falado aqui hoje. Não concordo com isso aí. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Isso já aconteceu na nossa igreja aqui uma vez. Eu fiz o apelo: quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Levantou um cara: eu quero! E veio correndo na frente da igreja: eu quero Jesus! Oh, glória a Deus, aleluia! Só que o que aconteceu?
ele ouve a palavra, recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando a palavra, a semente da palavra, infrutífera. Aí Jesus disse, finalmente, o que foi semeado em boa terra. Este é aquele que ouve a palavra, e entende a palavra, e ouve e entende de tal forma que ele dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Jesus disse, tem gente que ouve, mas não entende. Tem gente que ouve, mas não pratica. Paulo disse, tem gente como vocês, da igreja de Corinto, que vocês vão para a igreja para encher a pança. Encher a pança, você enche a pança em casa. Quando vocês se reúnem, é lugar de ter comunhão. Tipo assim, todo mundo no mesmo barco, tal. Pô, mas e os traidores? E aqueles que estão enganando-se a si mesmos, achando que porque vai à igreja, achando que porque participa da ceia, está tudo bem. Pô, mas você continua nas mesmas práticas. O escritor de Hebreus, o último texto que quero colocar aqui, Hebreus 6, 4, ele escreveu, ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Por quê? Porque para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-se à desonra pública. O que ele quis dizer com isso? Recebo Jesus, a sua palavra entrou no meu coração, glória a Deus, tal. Só que o tempo vai passando. Pô, mas sexo é bom, né? Mas eu não sou casado ainda. Ah, mas, pô, depois eu caso, depois eu resolvo. O importante é curtir agora. E se eu não curtir agora, eu vou perder. Pô, mas e dança? E as gororinhas, os negocinhos que eu tomo no bar? Pô, eu tenho que aproveitar agora, porque senão eu vou ficar velho e não vou curtir a minha vida. Você acha que isso é curtir vida? Gente que está na igreja, mas ao mesmo tempo ele está com o pé lá fora. Ele não tem entendimento. Por isso eu pego de novo o texto de Corinto para ilustrar aqui. A reunião que esse pessoal vive faz mais mal do que bem. Porque ele vem para a igreja, em vez de ser abençoado, ele sai daqui pior. Porque ele não entende por que estar aqui. Por exemplo, hoje, primeiro domingo do mês, comemorando a Páscoa. A passagem da morte para a vida. Não entende. Come, bebe, não tem valor nenhum. Vem para a igreja, recebe Jesus, recebe perdão dos pecados, recebe isso, aquilo, outro. Depois você acaba indo embora. E aí? Não, eu vou numa igreja lá, como eu já falei aqui domingo passado. Onde você vai? Não, eu estou indo numa igreja gospel. É mesmo, é. Inclusive lá tem um arraiar gospel. O cara é bacana, tem umas minas lá, cara. E as minas dançam lá, tal, bacana. Ah, é? Pô, vou lá com você. Pô, tem uma igreja que o esquema deles lá é tocar uns atabaques lá. Uma igreja que o esquema deles lá é funk, manja os funk. Não aqueles antigamente, os bons, né? O funk, esses funk de hoje. Tem uma igreja que curte isso, vamos lá. Só que mudança de vida, entendimento, vida de Jesus neles, não vou julgar aqui, mas a gente sabe que a maioria não tem. Tem compromisso, não tem entendimento. Come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, depois de ter estudado tudo isso com os irmãos, a gente chega agora no fecho, antes de participar da ceia. Qual é o nosso entendimento acerca de tudo isso? Somos igreja? As pessoas conseguem enxergar Jesus na gente? O pessoal que está ouvindo pela rádio, daqui a pouco vai acabar aí. Deus abençoe vocês.
Será que nós temos conseguido viver a vida de Jesus em nós? Porque Jesus disse: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem vida em si mesmo. Será que a gente tem vida espiritual ou a gente só mudou de religião? Será que a gente tem vida espiritual de Jesus em nós, entendimento que a gente está aqui de passagem? E quanto mais simples for a nossa vida, o que eu quero dizer com simples? Quanto menos a gente se enfiar em dívida, quanto menos a gente se enfiar em problemas, quanto menos a gente se enfiar no que o mundo quer enfiar água abaixo na gente, mais a gente vai estar próximo de Deus, mesmo porque Deus já nos deu uma mansão celestial, já está pronta, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja para morar com Ele, então a gente está de passagem. Só que hoje algumas igrejas ensinam que as pessoas têm que se prender a isso, porque você tem que conquistar e ter. Irmão, isso é consequência. Vai chegar um tempo que na tua vida, se você for fiel a Deus, que Deus vai trazer para você a bênção dEle, que Deus vai trazer para você a cobertura espiritual, que Deus vai cuidar de você. Deus cuida de nós. Paulo acabou de cantar. O problema é que a gente não confia nisso, a gente confia no nosso taco, no nosso trabalho, no nosso dinheiro, na nossa capacidade. E aí a gente vem à igreja e... Estou te trazendo isso para você entender o seguinte, meu irmão. Concluo essa questão dizendo que aquele povo da igreja de Corinto não tinha entendimento nenhum do que é ser igreja, se reunir e participar do corpo e do sangue de Jesus. Para eles, ceia era encher a pança e tirar um sarro ainda dos mais pobres. Tipo assim, eu sou rico, os pobres ficam lá. Como hoje em dia tem gente que vem para a igreja, participa da ceia, come, bebe e acaba o culto. Continua a mesma coisa, nos mesmos erros, falando as mesmas besteiras, fazendo as mesmas coisas, fazendo de Jesus aquele que a versão antiga do João Ferreira de Almeida cita em Hebreus 6 de vitupério de Cristo, ou seja, crucificando Jesus de novo. O que ele fez não serviu, não valeu, não serve. E olha, meus irmãos, concluo dizendo que mais a gente vê hoje é isso, gente que está na igreja porque está na igreja. Mas eu estou a igreja, na verdade eu não estou na igreja, eu sou parte da igreja de Cristo nesta terra. Sou parte. De que forma? Vivendo a vida de Jesus em mim. Isso dói, porque eu tenho que mudar meu jeito de pensar, eu tenho que mudar o meu jeito de agir, eu tenho que mudar os meus pensamentos, eu tenho que mudar o jeito que eu trato com as pessoas, eu tenho que mudar o jeito que eu negocio as coisas, eu tenho que mudar o jeito que eu me relaciono. Eu tenho que mudar, e mudança incomoda. Mas quando eu entendo isso, meu irmão, é difícil, é impossível Deus não abençoar. Por isso que tem muita gente que vai à igreja, como o povo que saiu do Egito. Eles saíram ricos, livres, saudáveis, por uma terra prometida, mas a maioria não entrou. Por quê? Porque no meio do caminho esses caras se desvirtuaram, eles não conheciam Deus. É que Deus tinha feito uma promessa, como Jesus, Ele fez uma promessa: eu vou voltar para buscar a minha igreja. Que igreja? Aquela que é lavada e remida no sangue dele, aquela igreja que tem entendimento de por que Ele fez tudo aquilo. E não aquela igreja que se adequa ao mundo, aquela igreja que tudo é no amor, Deus é amor sim, mas a gente não pode confundir amor com libertinagem. Deus ainda preza a santidade, Deus ainda preza por sua palavra, e mais uma vez ela está sendo pregada aqui nessa manhã para mim e para você. Amém?